Boa tarde a todos do canal. Meu nome é Thaís, tenho 26 anos, sou estudante universitária e durante as férias decidi passar uns dias na casa dos meus avós, no campo. Eu sou uma mulher de estatura média, com cabelos castanhos e longos e uma pele morena que com o sol ganha um tom dourado. Meus olhos são escuros e, geralmente, me acompanham com um sorriso tranquilo, nada que chamasse muita atenção, até aquele momento. Quando cheguei na casa dos meus avós, fui recebida pelo cheiro familiar da madeira e das flores do campo, um aroma que sempre me trouxe uma sensação de aconchego. A casa, simples, mas acolhedora, exalava uma paz que eu estava buscando. Meu avô me deu aquele abraço apertado e carinhoso de sempre, e logo percebi a presença de um homem que parecia um pouco fora de lugar ali. Ele era alto, com músculos bem definidos e um sorriso imenso, daqueles que iluminam qualquer ambiente. Mas o que realmente me marcou foi o olhar dele. Algo nele me desconcertou de uma maneira que eu não sabia como lidar. Ele estava sentado no sofá, falando sobre algo, mas, honestamente, eu não conseguia me concentrar nas palavras dele. Minha mente estava totalmente voltada para ele. O jeito que ele se movia, a maneira como seus músculos se destacavam sob a camisa simples que usava, tudo nele me puxava de uma forma que eu não conseguia explicar. Era uma atração que eu não esperava, que eu não procurava, mas que aconteceu de maneira quase instantânea. Eu sabia que era errado, sabia que ele era amigo do meu avô, mas não conseguia parar de olhar. Eu, que sempre me considerei uma mulher forte, com controle sobre meus sentimentos, me vi ali, completamente fascinada, querendo entender mais sobre ele. E foi naquele instante que eu percebi que algo estava mudando dentro de mim, algo que eu não tinha como ignorar, mas que também não sabia como lidar. Eu sabia que essa aproximação iria mudar tudo, mas naquele momento, tudo o que eu queria era saber mais sobre aquele homem que, de algum modo, já tinha despertado uma curiosidade em mim que eu não sabia explicar. Nos primeiros dias, eu me concentrei nas pequenas coisas da casa, tentando me distrair com as tarefas do dia a dia. Meus avós estavam sempre ocupados com a rotina do campo, o que me dava tempo para explorar a casa e o lugar, mas principalmente para conversar mais com um amigo deles, o tal fuzileiro. Ele era diferente, de uma forma que eu não conseguia entender de imediato. Seu sorriso era grande, encantador, e tinha algo nele que fazia meu corpo reagir de maneira estranha, como uma reação que eu não conseguia controlar. Ele falava sobre suas experiências com tanto detalhe, com tanta intensidade, que eu começava a me perder no seu jeito de contar histórias. A maneira como ele descrevia suas aventuras, seus desafios, me fazia imaginá-lo em um outro mundo, distante da minha realidade simples. E, quanto mais ele falava, mais eu me via hipnotizada, como se cada palavra fosse um convite a algo que eu não sabia o que era, mas que eu queria descobrir. Havia algo nele que me deixava encantada de uma forma que eu não sabia explicar. Eu o observava em silêncio, tentando entender o que era essa sensação nova, tão diferente de tudo o que eu já havia experimentado. Ele não era como os caras da faculdade, com suas conversas superficiais e seus sorrisos fáceis. Ele era, mas de uma maneira que me desarmava, me fazia sentir uma atração que eu não conseguia nomear. Eu sentia uma mistura de respeito e desejo, que parecia crescer a cada palavra, a cada gesto. Eu já não o via mais apenas como o amigo do meu avô, mas como um homem que me atraía de uma forma que eu não sabia explicar, mas que, sem dúvida, me fazia querer mais. Naquela noite, meus avós foram dormir cedo, deixando a casa em silêncio, enquanto o ar quente da noite parecia pesar ao meu redor. Decidi fazer uma fogueira do lado de fora, algo simples, que sempre me ajudava a organizar os pensamentos. Sentei-me perto do fogo, ouvindo o crepitar da madeira e sentindo o calor aconchegante. Foi então que ele apareceu,
O amigo fuzileiro do meu avô surgiu da escuridão, caminhando com uma calma impressionante, como se o mundo inteiro estivesse em ordem para ele. Seus olhos brilhavam com a luz da fogueira, e o jeito como ele se movia parecia quase ensaiado, natural demais, como se aquele fosse o lugar dele. Ele se sentou ao meu lado, próximo o suficiente para que eu sentisse o calor da sua presença, misturado ao cheiro de terra e fumaça. A conversa começou leve, como sempre. Ele tinha o dom de transformar qualquer assunto em algo interessante, mas, naquele momento, eu queria mais. Queria saber mais sobre ele, sobre o que fazia dele aquele homem tão diferente de tudo que eu já tinha conhecido. Você nunca me contou o que realmente aconteceu em uma missão, eu disse, minha voz saindo mais suave do que eu pretendia. Ele me olhou de lado e por um instante fiquei preocupada de ter sido invasiva, mas então ele sorriu, um sorriso lento, quase enigmático, e começou a falar. Foi durante uma missão no deserto, ele começou, a voz grave parecendo se misturar ao estalar da madeira. Nosso objetivo era escoltar um comboio de suprimentos até uma vila isolada. Parecia simples, mas nada nunca é tão fácil quanto parece. Conforme ele contava, eu me perdia nas palavras, mas também nos gestos, no tom da sua voz, na maneira como ele olhava para o fogo, como se estivesse revivendo cada momento. Ele falou da emboscada, da troca de tiros, do silêncio opressor do deserto à noite. Contou como saiu sozinho em busca de um motorista desaparecido, enfrentando o desconhecido com uma coragem que parecia ser parte dele. Enquanto ele narrava sua história, descrevendo o desfiladeiro, a improvisação com fogo e fumaça para criar uma distração, eu mal conseguia desviar o olhar. A tensão em sua voz misturava-se com algo quase nostálgico e, quando ele terminou, falando do silêncio no deserto que parecia lembrar que ainda estava vivo, eu senti um arrepio percorrer meu corpo. Ele ficou quieto por um momento, olhando para o fogo, e eu me vi querendo dizer algo, mas sem saber o quê. Minha mente estava dividida entre o peso da história que ele acabara de contar e o magnetismo irresistível daquele homem. Ele não era apenas um amigo do meu avô, não para mim. Ele era um homem cheio de histórias, de força, de algo que eu não sabia explicar, mas que me atraía de uma forma avassaladora. Deve ter sido assustador, eu disse, tentando quebrar o silêncio, mas minha voz soou quase como um sussurro. Ele me olhou e, por um instante, a tensão no ar pareceu ainda mais forte. Foi, ele respondeu, a voz baixa e firme. Mas são esses momentos que te fazem lembrar o que é estar vivo. Eu senti meu coração acelerar. Não era apenas o calor da fogueira que fazia minha pele esquentar. Era ele. E então ele se inclinou, seus olhos presos aos meus, como se estivesse me lendo por dentro, captando cada pensamento que eu tentava esconder. Quando seus lábios tocaram os meus, foi como um choque. Um arrepio percorreu meu corpo e toda a tensão acumulada explodiu em um beijo que começou suave, mas rapidamente se tornou faminto, cheio de uma urgência que eu não conseguia controlar. Minha mão se moveu sozinha. Ele deixou escapar um som baixo que se revirou em mim como um gatilho. Sua mão tocou minha cintura, firme, me puxando para mais perto. O calor da fogueira atrás de nós parecia pequeno comparado ao que crescia entre nossos corpos. Com cuidado, ele me deitou sobre o cobertor estendido e a sensação de estar sob ele, tão perto, me fez perder o fôlego. Suas mãos exploravam minha pele com uma habilidade que parecia desafiar o tempo, como se ele já soubesse exatamente o que fazer para me fazer suspirar, para me fazer querer mais. Cada toque era um convite, cada movimento um pedido que meu corpo respondia sem hesitar. Seus lábios desceram para o meu pescoço, provocando uma série de arrepios que pareciam incendiar meu corpo inteiro. Meus dedos se agarraram aos seus ombros enquanto ele continuava, os movimentos precisos e calculados, mas ao mesmo tempo cheios de uma paixão crua que me fazia perder o controle. A noite parecia nos envolver,
cúmplice do que acontecia ali. O crepitar da madeira na fogueira se misturava aos sons que escapavam de nós dois, tornando o momento ainda mais intenso. Cada vez que eu pensava que não podia ficar mais quente, ele encontrava uma maneira de me surpreender, de fazer meu corpo vibrar com sensações que eu nunca tinha experimentado antes. Tudo era urgente e proibido, mas, ao mesmo tempo, parecia inevitável. Naquele momento, não existiam regras, não existia o mundo além daquele instante. Só existia ele, comigo, e o desejo que consumia a nós dois. Quando a madrugada chegou, meus avós dormiam profundamente, e nós permanecíamos ali, envoltos em um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Nossos corpos ainda pulsavam com a intensidade do que havia acontecido, como se o ar ao redor estivesse carregado com o resquício daquele desejo incontrolável. Ficamos apenas olhando um para o outro, ofegantes, tentando entender o que tínhamos acabado de viver. Eu sabia que aquele momento não poderia durar para sempre. A razão começava a bater à porta, lembrando-me de que, em breve, a manhã chegaria e, com ela, a rotina, os compromissos, o mundo real. Mas, por enquanto, ele ainda estava ali, ao meu lado, com os olhos fixos em mim, como se quisesse gravar cada detalhe antes que tudo terminasse. Quando o sol começou a despontar no horizonte, iluminando o campo com um brilho dourado, senti uma pontada de melancolia. Era hora de voltar. Recolhi minhas coisas enquanto ele me observava em silêncio, como se estivesse ponderando sobre o que dizer. Antes de sair, reuni a coragem que ainda restava em mim e me aproximei dele, um sorriso travesso surgindo no canto dos lábios. Me liga algum dia, murmurei, entregando a ele um pedaço de papel com meu número rabiscado. Acho que ainda quero ouvir mais das suas histórias, ou viver mais algumas. Ele riu baixo, aquele sorriso torto que fazia meu coração disparar, e guardou o papel no bolso como se fosse um tesouro. O toque breve da mão dele na minha foi o suficiente para reacender algo dentro de mim, uma faísca que eu sabia que não iria apagar tão cedo. No caminho de volta, sentada no banco do carro, meus pensamentos eram todos dele, a forma como ele me fez sentir viva, desejada e, acima de tudo, conectada de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Cada momento daquela noite estava gravado em mim, como uma memória que eu sabia que revisitaria sempre. Eu não sabia o que o futuro nos reservava. Talvez aquilo tivesse sido apenas um capítulo breve, uma aventura única que ficaria guardada no meu coração. Ou talvez, quem sabe, aquela história ainda estivesse longe de acabar. Mas, enquanto o carro avançava pela estrada, uma coisa era certa. Ele tinha mudado algo em mim, e isso eu jamais esqueceria. Mas, e vocês? Já viveram algum romance de verão? Deixe nos comentários. E se vocês gostaram e querem mais histórias reais como essa, não esqueça de se inscrever no canal.